Saudações pessoal, Dr. Jailton Campos aqui, médico cirurgião e urologista. Hoje vim falar para vocês sobre um tema aí que está bombando nas redes sociais nos últimos dias, principalmente depois de alguns posts que eu fiz, que é o tema de vasectomia ou cirurgia esterilizadora masculina. Então vamos falar hoje sobre planejamento familiar. Então, para a mulher, ela pode fazer aí um procedimento de laqueadura, na qual é uma cirurgia que vai ficar internada, vai fazer ali pela via abdominal. Muitas vezes demora um dia para dormir no hospital para poder realizar essa cirurgia. E para o homem, temos a cirurgia de vasectomia, que é uma cirurgia muito mais simples, que dura apenas alguns minutos ou até alguma hora. E muitas vezes a gente consegue dar alta no mesmo dia, ou então o paciente nem precisa ficar internado, tá certo? Então acompanhe já esse vídeo especial sobre vasectomia. Então pessoal, vamos começar com o básico. O que é a vasectomia? Vasectomia nada mais é do que um procedimento cirúrgico na qual a gente vai realizar a ligadura dos ductos deferentes. Deferentes por quê? No plural por quê? Porque nós temos dois, o à esquerda e o da direita, tá certo? Então nesse ato cirúrgico nós temos que fazer a ligadura tanto do vaso da esquerda quanto da direita. Então duas pequenas incisões ou uma incisão única na linha média, tá certo? Isso aí varia de cada cirurgião. Ambos são possíveis. Duas pequenas incisões na bolsa testicular, que é onde fica esse ducto deferente, certo? Ou uma incisão na linha média, certo? E esse ducto, o que que ele é? Ele nada mais é que um canal que vai ligar o epidídimo, que é onde fica armazenado os espermatozoides, até a saída ali pela uretra, por onde vai sair para fora, para a parceria, para fazer a fecundação esse espermatozoide. Então a gente vai bloquear esse canal, tá certo? Então esse bloqueio ele ocorre através de um procedimento relativamente simples, que dura aí alguns minutos e que a gente vai realizar não só a secção desse ducto, mas também a sua ligadura com fio cirúrgico especial, certo? E também, no meu caso, eu faço uma tripla ação que é, além da ligadura e da secção, eu faço também uma cauterização desse ducto. Então faço três coisas na mesma cirurgia. A primeira é tirar uma parte. Essa parte é preconizada pela Sociedade Brasileira de Urologia que não seja mais do que 1 centímetro, porque isso aí vai facilitar a reversão para aqueles pacientes que queiram reverter futuramente essa cirurgia. E além de retirar esse 1 centímetro até 1 centímetro, eu faço também a amarradura com um fio que é não absorvível, também para facilitar essa futura reversão, e também a cauterização ali só realmente do segmento distal daquele ducto, para a gente acrescentar e dar um pouco mais de eficácia nessa técnica, para que a gente consiga ter aí uma total despreocupação com a questão de uma paternidade inadvertida, tá certo? Essa cirurgia é uma cirurgia de baixas complicações, então a cirurgia de baixo porte, e que ela consegue aí ser realizada em ambiente de hospital dia, em ambiente até de consultório, se for um consultório ali que tenha o aval da Anvisa para funcionar e ter procedimentos ambulatoriais, ou até em ambiente hospitalar, certo? Muitas vezes o paciente não precisa dormir no hospital. Isso é claro que vai depender das comorbidades, das doenças que esse paciente tem e também do tipo de anestesia que foi realizada, mas muitas vezes é uma cirurgia que a gente consegue fazer e o paciente ir embora no mesmo turno, tá certo? São os candidatos que podem realizar esse procedimento. Então, de acordo aí com a lei brasileira, a gente tem uma lei que rege o procedimento de planejamento familiar, tanto para homens na questão da vasectomia, quanto para mulheres na questão da ligadura uterina. A gente tem que aquele paciente deve ter 21 anos ou mais. Inclusive, isso foi uma atualização aí de 2023.
Antigamente precisava ter mais do que 25 anos, então a lei mudou, agora a idade é 21 anos ou mais. Ou se o paciente já tiver 2 filhos vivos, tá certo? Seja qualquer idade, ele já tenha 2 filhos vivos, ele também está apto a fazer esse procedimento. Uma coisa que também mudou em relação ao termo, precisava antes que a parceria assinasse o termo. Então o paciente chegava lá, o paciente masculino chegava, falava: doutor, eu quero realizar a vasectomia, mas eu não quero que minha esposa saiba. Então era impossível isso. Hoje em dia o paciente chega sozinho e ele não precisa de nenhuma assinatura de sua parceria para realizar o procedimento. Ou seja, ele pode fazer, ele tem total autonomia do seu corpo nesse sentido perante a lei brasileira a partir de 2023. E em relação ao preparo, né? Não precisa muitas vezes de nenhum exame específico para essa cirurgia, mas caso o paciente tenha alguma doença, use alguma medicação, principalmente as medicações aí, antiplaquetárias, os AS, clopidogrel, medicações para afinar o sangue ou medicações anticoagulantes, muitas vezes vai ser necessário parar essas medicações para que possa ser realizado o procedimento. E muitas vezes para isso vai precisar de uma consulta com o médico que prescreveu, seja o cardiologista, seja o hematologista. Além do mais, alguns pacientes que precisam de uma anestesia mais vigorosa, que precisam dormir durante o procedimento, muitas vezes vão precisar também de exames laboratoriais. Mas a cirurgia em si só, ela não requer nenhum exame. Então muitas vezes a gente solicita o exame, mas é para um preparo anestésico ou é mais por uma questão de preparo das comorbidades do paciente, tá certo? O que a gente precisa é que o paciente respeite o jejum proposto. Para aquele paciente que vai ter uma anestesia geral, vai precisar de um jejum aí de no mínimo 8 horas. Pacientes que vão operar num ambulatório ou no hospital dia, sem anestesia geral, somente com anestesia local, muitas vezes não é necessário o jejum, mas isso você vai ter que conferir direito com o seu médico, que pode variar de hospital para hospital, de clínica para clínica, certo? A tricotomia da região deve ser feita somente ali peri-ato cirúrgico, ou seja, logo antes do ato cirúrgico ou na mesa de cirurgia feita pelo próprio cirurgião. Isso evita aí que tenha lesões inadvertidas e que essas lesões levem a favorecimento de infecção daquele local. Então não adianta você no dia anterior começar a fazer ali a tricotomia da região, ou seja, tirar os pelos por conta própria, que isso na verdade vai estar ali prejudicando. É melhor você conversar com o seu cirurgião e muitas vezes ele vai preferir fazer durante o ato cirúrgico. E a recuperação, como é que é? Então, para os meus pacientes, eu peço aí pelo menos 7 dias sem atividade física vigorosa e sem atividade sexual, certo? Para aquelas atividades que são atividades mais leves, seja as atividades do dia a dia, seja as caminhadas, em torno aí de 48 horas eu já estou liberando para fazer. Atividades que têm algum contato mais direto, exemplo, esportes como jiu-jitsu, esportes de contato como boxe, krav maga, kickboxing, paciente que usa moto para ir longas distâncias, trabalha em zona rural, paciente que monta cavalo, paciente que faz ciclismo. Essas atividades muitas vezes eu solicito aí 30 dias para o paciente voltar a realizar. É claro que muitas vezes varia muito de caso a caso. Você teve uma cirurgia que deu um pouco mais de trabalho, que tinha já o ducto deferente mais espessado, que precisou fazer aí uma soltura mais desse ducto, porque era um ducto que estava muito mais profundo, que você precisou dissecar um pouco mais. Isso claro que vai trazer, vai precisar de mais um resguardo por parte do paciente. Mas ali o geral mesmo é 48 horas para as atividades mais básicas do dia a dia e 7 dias para aquelas atividades um pouco mais vigorosas. Então, com 7 dias, por exemplo, já libero meus pacientes para ir para a academia. Uma outra coisa que me perguntou muito é sobre a questão do segmento. Depois que opera, já pode partir para o abraço sem camisinha? Não. Por quê? Porque daquele ducto que a gente ligou para trás, tudo bem, não vai passar mais nada. Mas daquele ducto para frente, o que tinha ali no canal ainda pode sair no ejaculado. Então, durante esses 3 meses ou durante as 20 ejaculações, esse paciente ainda pode vir a ter uma fertilidade.
Então, sempre oriento meus pacientes que aguardem o período das ejaculações ou que aguardem o período dos 3 meses e que realize sempre o espermograma de controle antes de começar a ter uma atividade sexual sem o uso de preservativo, tá certo? Uma outra dúvida que me perguntam muito é sobre a questão do ejaculado. Doutor Jailton, eu vou ejacular e minha ejaculação vai sair mais nada? Vai diminuir o meu ejaculado? Como é que vai ficar? Então, a gente fala que essa ejaculação ela vai ser praticamente normal. Por quê? Porque o ducto ele não oferece tanto volume para o ejaculado. A maior parte do volume vem das glândulas seminais e vem também da glândula prostática. Então, o volume em si do ejaculado ele vai estar praticamente normal. O que vai mudar é que naquele ejaculado não vai ter mais o esperma para fecundar a parceira. E aquela famosa pergunta, doutor, minha potência sexual e minha libido vai mudar? Então, o que eu costumo sempre brincar é que os pacientes me contam depois de operado que muitas vezes até aumentam sua libido, ou aumentam sua potência sexual. Nada mais é do que o paciente fica ali mais despreocupado, relaxado, consegue se concentrar mais na relação e não fica mais tão temeroso daquela paternidade, e muitas vezes a paternidade ali indesejada. Então ele vai ali mais tranquilo, joga mais tranquilo nessa atividade sexual e consegue desempenhar melhor. Então muitas vezes o paciente me conta que depois da cirurgia isso ocorreu uma melhora do desempenho, não pela cirurgia diretamente, até porque a cirurgia a gente não mexe em nada hormonal, a gente não mexe em nada diretamente no pênis, tá certo? A gente não mexe em nada na inervação do órgão genital, a gente mexe exclusivamente na via do ducto deferente, exclusivamente na fertilidade. Mas por uma questão de desempenho, de foco, de relaxamento do paciente, acaba melhorando o desempenho sexual. Deixa aqui nos comentários. Você conhece alguém que já fez vasectomia? Se sim, escreve aqui nos comentários para a gente estar acompanhando, tá certo? Curtam o vídeo, compartilhem e me sigam aí no Instagram, o @urologiaaplicada. Podem mandar inbox que eu vou estar respondendo suas dúvidas, certo? Forte abraço!